Convido você a orar comigo. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite e nós vamos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Nós vamos ouvir, ó Deus, a ler e ouvir a exposição da Tua palavra. Então nós queremos te pedir que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas e nós possamos compreender a verdade do Teu Evangelho, Senhor. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, hoje pela manhã nós começamos o sexto capítulo do Evangelho de Marcos. Então nós estudamos o começo do sexto capítulo do Evangelho de Marcos e nós vamos entrar agora praticamente no meio do capítulo do Evangelho de Marcos, ok? Então no meio do Evangelho de Marcos existe uma inclusão que nós chamamos no texto. Porque você vê que Jesus, ele comissiona, nos versículos anteriores ao que nós vamos estudar, Jesus comissiona os 12, e após o texto que nós vamos estudar, que é Marcos 6, a partir do verso de número 14, a partir do verso de número 14, nós vamos ver que existe a história, o relato de João Batista, ou melhor, o relato da morte de João Batista, e depois nós temos a multiplicação dos pães e peixes. Então você tem o comissionamento dos discípulos, e no comissionamento dos discípulos você tem, ao final do texto, do comissionamento dos discípulos, você vê milagres acontecendo. Diz que os discípulos iam pregando, anunciando o evangelho, pedindo ou proclamando que as pessoas se arrependessem, e ia expulsando o demônio e curando as pessoas. Então você tem milagres. Depois do condicionamento, depois da morte de João Batista, você tem a multiplicação dos pães e peixes, e você tem o quê? Milagres. E dentro desse texto nós temos uma inclusão, uma história. Parece que fora de contexto até. Parece que fora de contexto, porque você tem milagres, missão, daí você para falar de João Batista, o que João Batista está fazendo aqui? E depois você tem a multiplicação dos pães e peixes. Isso é intencional no Evangelho de Marcos. E por que parece, muitas vezes, aos nossos olhos, né, um texto desconexo, mas na verdade não é. Não é. Por que não é? Porque você precisa se lembrar qual o objetivo do Evangelho de Marcos. O objetivo principal do Evangelho de Marcos é narrar Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Todo-Poderoso, o Kyrios, né, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que governa sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo formar uma comunidade de discípulos. E ao formar uma comunidade de discípulos, Marcos tem a intenção de contar algumas histórias que inspirem o coração desses discípulos. E uma das histórias que deveria inspirar o nosso coração é de alguém que fracassou. Olha que beleza. Porque você não pode dizer que João Batista, aos olhos da sociedade contemporânea, ele se deu bem, ele obteve sucesso. Pelo contrário, aos olhos da sociedade contemporânea, João Batista se tornou, pasmem vocês, um preso político. João Batista se tornou um preso político. Ao pregar contra o status quo daquela época, contra o sistema daquela época, o rei, Herodes Antipas, o rei judeu, ou melhor, o fantoche judeu, né, o fantoche rei de Roma, judeu, manda prender João Batista. Então João Batista é preso por pregar a verdade, ou veja, perceba, né? Nem sempre quando você está fazendo as coisas certas, você é coroado com honra. E isso tem uma coisa muito importante no Evangelho. Né? Porque muitas vezes nós pensamos, eu e você pensamos que fazer a coisa certa nos leva ao lugar certo. Não é verdade? Nós achamos que a vida é uma equação matemática. Você não pensa que às vezes que a vida é uma equação matemática? Se eu fizer 1 mais 1, provavelmente dará o quê? 2. Mas na vida não é assim. Na vida, às vezes, você faz 1 mais 1 e dá menos 1. Dá menos 1. E você não entende. Daí você refaz, às vezes, a equação para ver se deu... E daí, de repente, dá menos 2. Porque a vida não é tão lógica como a gente pensa.
Não é tão lógica quanto a gente pensa. Eu lembro uma vez que estava conversando com um professor de medicina da Unicamp, e ele falava assim: Wellington, muitas vezes as pessoas reputam a medicina como uma ciência exata. Como uma ciência exata. Que se você tomar o remédio X, provavelmente você terá o efeito Y. Mas ele disse: não é assim. Não é assim, porque cada organismo responde de maneira diferente para cada fármaco. Então, nem sempre quando você toma o remédio X, vai dar o efeito Y. Às vezes o efeito é Z. E não é o efeito esperado que nós queríamos. Então, eu diria para você que a nossa vida não é uma matemática, mas talvez seja igual à medicina. Seja igual à medicina. Nós temos algumas possibilidades e diante dessas possibilidades nós tentamos. Nós tentamos. E algumas vezes, mesmo fazendo o certo, mesmo caminhando à luz da verdade, você parece que é castigado. Você parece que é castigado. Parece que Deus esqueceu de você. Talvez o salmo que você mais goste neste momento seja porque os ímpios prosperam. O salmista, né, ele olha para a impiedade do mundo e diz: meu Deus, por que os ímpios prosperam? Por que eles não sentem dores? Por que a casa deles é abastada? Porque parece que eles não têm preocupação com a saúde, com o casamento, com os filhos. Por que os ímpios prosperam? Eles estão fazendo impiedades, eles não amam o Senhor, eles não louvam o Senhor, e o Senhor esqueceu de nós aqui, que amamos o Senhor, ou pelo menos nós acreditamos que amamos o Senhor da maneira certa. Nem sempre quando você faz o certo, você é coroado como você acha que deveria ser. E talvez aqui esteja uma das grandes crises do meio evangélico brasileiro. Porque, infelizmente, no meio evangélico brasileiro, tomado pela teologia da prosperidade e hoje pela teologia coach, as pessoas acham que a vida é uma receita de bolo. Mas vocês precisam se lembrar que até mesmo a receita de bolo às vezes dá errado. Digam-se aqui as pessoas que fazem, eu não sei fazer bolo, mal sei fritar um ovo, mas eu já vi receita de bolo dar errado. Já vi receita de bolo dar errado. Pelo menos é o que a minha esposa diz. Ela fala assim: mas eu fiz tudo certinho, mas deu errado. Deu errado. Talvez a farinha não seja a melhor farinha que você usasse, talvez o ovo não estivesse nos seus melhores dias, não sei. Alguma coisa aconteceu. Então, como que você lida com isso? Sabe? Como que você, diante dessas equações que não fecham, você lida com essa realidade? E então eu queria contar para vocês a história do João Batista. Porque João Batista, ele fracassou miseravelmente aos olhos da sociedade. Então, abre comigo aí no Evangelho de Marcos, capítulo 6. E diz o seguinte: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Perceba, as pessoas estão dizendo isso a respeito de Jesus. Então o rei Herodes Antipas, nesse caso, ele ouve o que o povo está dizendo. E o povo está dizendo: João Batista, aquele a quem Herodes Antipas mandou cortar a cabeça, ressuscitou. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: é um profeta como dos antigos profetas. Mas, quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. O texto continua. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que
prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem santo, um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. Em seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e os seus convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E respondeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se a apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Ouvindo isso, imediatamente o carrasco com ordens para trazer deu ordens ao carrasco para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça em um prato. Ela o entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram em um túmulo. Quantas vezes nós ouvimos essa história e algumas coisas nos passam desapercebidas. E a primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês é um quadro comparativo aqui dos dois grandes personagens desse texto. Os dois grandes personagens do texto que nós estamos olhando. Você tem Herodes, uma pessoa manipulável, instável e insignificante, apesar de ser rei. Apesar de ser rei, insignificante. Apesar de ser rei, ele é instável emocionalmente. E apesar de ser rei, líder, ele é manipulável. Ele é manipulável. Manipulável pelos seus próprios desejos. Porque o texto bíblico diz que na festa do seu aniversário, quando ele convidou a elite da Galileia para estar no seu aniversário, personalidades, influencers digitais daquela época, esses homens, essas mulheres que estavam na festa, tiveram o prazer, segundo os comentaristas, de uma dança quase que erótica da filha de Herodias. Herodes foi manipulado pela instabilidade do seu coração. E isto então mostra a sua insignificância. Porque um homem, um líder, que é manipulado pelos seus próprios desejos, ele se torna o quê? Insignificante. Insignificante. Porque ele é guiado não pelos seus princípios e valores. Ele é guiado pelo quê? Pelos seus desejos. Ele é instável, então. Perceba, todas as pessoas que são guiadas pelos seus desejos, elas se tornam insignificantes. E por que insignificantes? Porque quem está no comando não é a própria pessoa, mas os seus próprios desejos. Elas ficam reféns de si mesmas. Quem manda não é a pessoa. Quem manda são os seus desejos. E os nossos desejos muitas vezes são infindáveis. Infindáveis. Perceba o que Herodes faz. Não sei se você prestou atenção no texto. Movido pelo seu desejo, movido pela excitação, pelo êxtase da dança, ou da festa, ou do muito vinho, ou da repercussão,
de tudo aquilo, ele faz um juramento. E que juramento mais estapafúrdio ele faz? Peça-me qualquer coisa. Peça-me qualquer coisa. Pode pedir até a metade do meu reino, e eu te darei. Naquele momento, Herodes foi dominado. Ele não tinha mais poder sobre si mesmo. Uma pessoa insignificante. No entanto, do outro lado, nós temos João Batista. João Batista. João Batista, nós não ouvimos no texto a voz de João Batista, a não ser a narração de Marcos, dizendo que ele proclamava que Herodes não poderia viver com a mulher do seu irmão Filipe. Herodes não poderia viver com a mulher do seu irmão Filipe. Essa é a única vez que você talvez ouça, não a voz de João Batista, mas o sussurro de João Batista. No entanto, você percebe que João Batista tem firmeza de espírito. Firmeza de espírito. Fibra moral. Fibra moral, firmeza de espírito. Alguém que vive pelos seus princípios e pelos seus valores. Alguém que vive não pelos seus desejos, mas por aquilo que ele acredita. E ele vive tanto por aquilo que ele acredita, que ele é capaz de ir até as últimas consequências por aquilo que ele acredita. E aqui está uma das coisas mais importantes que talvez eu e você precisamos aprender com João Batista. Que pessoas que vivem por aquilo que elas acreditam, por princípios e valores reais, elas estão dispostas a irem às últimas consequências. Talvez aqui esteja uma das mais belas definições de fé. O que é fé? Se você for um crente e quer deixar o seu pastor feliz, pastor, fé são a certeza das coisas que não se veem, mas creem. Não é? Então é uma definição bíblica e está certa. Está certíssima. No entanto, como que você coloca essa fé em prática? Porque, veja, a definição é linda e é bíblica. No entanto, como que você vive pelas coisas que você não vê, mas você crê? Levando às últimas consequências os princípios e valores do reino. Mesmo que isso signifique a sua morte. Mesmo que isso signifique a sua morte. Nós aqui do mundo ocidental, nós não sabemos o que é isso. Ainda mais no Brasil, que nós temos liberdade, ou seja, entre parênteses, liberdade de culto. Nós temos uma liberdade, mas nolo mucho, né? Nolo mucho. Mas estamos ainda em um sistema de liberdade. Nós não precisamos morrer por aquilo que nós cremos. Talvez sejamos presos no Brasil por aquilo que cremos, mas morrer por aquilo que cremos, não, talvez não. Talvez não. Talvez não. No entanto, se você for ao Oriente Médio, se você for em alguns países da Ásia, onde cristãos são perseguidos, onde cristãos, quando professam a sua fé, são assassinados, talvez você tenha um vislumbre do que significa viver pela fé, levar até as últimas consequências, arriscar a sua vida por aquilo que você crê. É muito estranho, talvez. Eu acho que alguns cristãos do Oriente Médio ou da Ásia, onde existem países que perseguem o cristianismo, se eles viessem ao Brasil e olhassem para a gente, eles talvez ficariam com vergonha alheia do nosso cristianismo. E eu digo o porquê para vocês. Porque no mínimo de perseguição, nas mínimas dificuldades, nós já abrimos mão. Nós já achamos difícil. Domingo após domingo, pessoas são convidadas a servirem dentro de uma comunidade cristã.
Mas uma das coisas que mais nós ouvimos é: não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho condição. Isso talvez nas igrejas aonde existe perseguição, servir é um prazer. Servir é um prazer. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que nós nos reunimos em adoração, seja para cantar os nossos hinos tradicionais ou para cantar os nossos cânticos contemporâneos, você deveria ter prazer nisso. Prazer nisso porque você pode cantar de maneira livre. E não será a última vez que você cantará, a não ser que Deus o leve antes do próximo culto. Mas em alguns países, onde as pessoas são perseguidas, aquele culto talvez seja o último culto dela. Aquele momento de adoração talvez seja o último momento de adoração dela. Então elas cantam e elas tocam como se não houvesse o amanhã. E aquilo se torna significativo. Talvez a abundância de liberdade fez com que o nosso cristianismo perdesse a firmeza moral que nós deveríamos ter. E nós não conseguimos levar até as últimas consequências, como João levou até as últimas consequências aquilo que ele cria. João ele não era perfeito. João ele não era perfeito. Tanto não era perfeito que em algum momento nos evangelhos você vai perceber que João manda os seus discípulos perguntar a Jesus se Jesus era Jesus mesmo. Se Jesus era o Messias. Porque Jesus estava fazendo aquilo que João não queria que ele fizesse, né? Porque até mesmo o João, o Batista, aquele que prepara o caminho para o Senhor, ele tinha suas pré-convicções do que Jesus, o Messias, deveria fazer, e naquele momento ele falava: calma, Jesus está fazendo umas coisas que não cabem nas minhas pré-concepções. Isso demonstra o quê? Que João não é uma pessoa perfeita. No entanto, ele é constante. E santidade não tem a ver com perfeição. Isso é uma das coisas que João me ensina e deveria ensinar você também. Santidade não tem a ver com perfeição. Tem a ver com o quê? Constância. Constância, persistência. Dia após dia. Oração, dia após dia. Leitura da palavra, dia após dia. Santidade não tem a ver com grandes experiências. Não tem a ver como ver um anjo, falar em línguas. Santidade não tem a ver com milagres extraordinários. Porque perceba, nós estudamos pela manhã o texto onde Jesus se encontra com os seus conterrâneos, em Nazaré. E eles duvidavam de Jesus. Eles eram incrédulos. Mesmo Jesus tendo realizado muitos milagres. Mesmo Jesus cumprindo as profecias. Mesmo o ensinamento de Jesus sendo maravilhoso para eles, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo de Deus. Então, experiência mística não tem a ver com santificação. Porque você pode passar por uma experiência mística e não ser transformado. Quer uma prova disso? Quando o povo sai do Egito. O povo sai do Egito, Deus liberta, manda as pragas. Experiência mística, não é? Pragas. Gafanhotos, rãs, a água se tornando em sangue, um negócio de louco, coisa que ninguém vê todo dia. Eu não sei você, mas eu nunca passei por uma experiência, né, de uma nuvem de gafanhoto que não sai. Deve ser um negócio horrível, porque gafanhoto é um bicho feio. No entanto, experiência. O povo vai para a beira do mar. Faraó está atrás desse povo, com um grande exército. Daí a maior de todas as experiências. A maior de todas as experiências. O Moisés, talvez naquele momento sem alternativa nenhuma, estende o seu cajado para a água e o mar faz o quê? Se abre.
Rapaz, você já imaginou um negócio desse? Parece desenho animado, não parece? Parece história de pescador. O mar se abriu. O mar se abriu e diz o texto bíblico que o povo passou em terra seca. Seca, ou seja, o chão estava sólido, duro. Passaram. Não havia atoleiros. Isso é impossível. Experiência mística. Depois de toda essa experiência, esse povo é um povo que crê no caráter de Deus? Sim ou não? Não. Porque na primeira oportunidade, na primeiríssima oportunidade, sabe, naquela oportunidade primeiríssima que o povo tinha de provar que a experiência mística tinha transformado o coração deles, que depois de todo esse cuidado, benevolência, bondade do Senhor para com eles, na primeira, o que eles fazem? Eles constroem um bezerro de ouro. Porque a experiência não diz que você tem santidade. Experiência serve para aquecer a nossa fé, mas não para transformar o nosso coração. O que transforma o nosso coração é uma experiência de santidade, e a experiência de santidade significa constância, constância. João Batista, diferente de Herodes, ao invés de ser insignificante, ele era intrépido. Ele enfrenta o sistema sozinho. Coragem. Coragem. Coragem é uma das virtudes que falta hoje no mundo pós-moderno. Nós somos tomados pelo politicamente correto, então nós temos medo de tudo, de absolutamente de tudo. Nós temos medo. E por ter medo, você não fala mais. Você se cala. Por ter medo, você lida com os princípios e valores de maneira relativa, porque agora os princípios e valores na nossa sociedade foram se tornando foram tomados pela relatividade. Depende do ângulo. Depende do ponto de vista. Porque, afinal de contas, até a nossa democracia se tornou o quê? Relativa. Relativa. Perceba, não existe mais o preto no branco. E quando não existe o preto no branco, quando os princípios e valores são solapados, o povo perece, diz o salmista. Diz o salmista. Quando os fundamentos são derrubados, nós vamos perecer. E a relativização da sociedade tem feito isso com o povo de Deus. E por que tem feito isso com a gente? Porque nós temos negociados os princípios e valores do reino, porque nós não queremos estar errado. Nós olhamos os nossos jovens pecarem, e ao invés da gente falar, meu filho, minha filha, de maneira amorosa, ninguém está chegando aqui com tribunal, não há inquisição. Mas ao invés da gente exortar de maneira amorosa, e dizer a eles que eles estão em uma vida de pecado, pelo contrário, nós não queremos perder os nossos jovens, porque é melhor eles virem para a igreja do que estarem no mundo. Mas viverem na igreja como se estivessem no mundo não faz diferença nenhuma. Nós perdemos os nossos princípios e valores. Nós relativizamos a nossa cosmovisão. Nós relativizamos. E ao relativizar a nossa cosmovisão, a forma com que a gente enxerga o mundo, nós perdemos a intrepidez. João Batista nos leva a essa reflexão. Então, eu queria levantar com vocês, rapidamente,
rapidamente, alguns princípios, olhando para a vida de João e para a vida de Herodes. E suscitaram uma pergunta. Com qual personagem você se encontra? Então, deixa eu começar pelo herói e deixar o vilão para o final. Ok? João Batista. Primeiro princípio. Tenha coragem de ser tão semelhante ao seu mestre que as pessoas cheguem a confundi-lo. Sabe uma das coisas mais difíceis que nós nos perdemos? A igreja se perdeu nisso. A igreja se perdeu no momento em que nós não somos mais conhecidos como pequenos cristos. A igreja se perdeu no momento em que enclausurou a fala do apóstolo Paulo a ele mesmo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Nós achamos que essa fala de ser imitador de Cristo é só Paulo que pode fazer, o santo homem Paulo. Mas espera aí, nós somos protestantes, cristãos reformados, nós acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes. Essa fala não é exclusiva do apóstolo Paulo, essa fala ela é da comunidade cristã. Todos nós aqui deveríamos ser o quê? Imitadores do Cristo. Do Cristo. A ponto de nós sermos confundidos, a ponto de sermos apelidados de pequenos cristos. Não porque nós somos perfeitos, porque nós somos imitação. Imitação nunca é perfeito. Vocês sabem disso, né? No entanto, a imitação lembra o original. A imitação aponta para aquele que é o original. A imitação se torna um caminho para que a pessoa chegue àquele que é o original. Por isso deveríamos imitar. E fica claro no texto de João, no texto de Marcos, falando sobre João. Basta você ver o que nós lemos. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. As pessoas estão olhando para Jesus e está havendo uma pequena confusão entre o mestre e o discípulo. Tanto que Herodes, ele passa pela mesma confusão. Ele diz: oxe, o cara que eu decapitei voltou. Voltou para me atormentar. Porque existe essa pequena confusão. João Batista, anunciador do reino de Deus, aquele que prepara o caminho do Senhor, era confundido com o seu mestre. Com aquele que ele estava apontando, porque você precisa se lembrar que João Batista ele fazia uma única coisa no seu ministério. Apontava para quem? Para o Cristo. Ele apontava para o Cristo. A mesma coisa hoje somos nós. Em proporções diferentes, no entanto, somos nós. Devemos apontar com as nossas vidas para onde? Para onde? Para qual lugar você aponta? Porque todos nós apontamos para um lugar. Você queira ou não queira, você aponta para um lugar para a sua vida. Com o seu testemunho, com as suas falas, com a forma com que você se relaciona com as pessoas, você aponta para algum lugar. A pergunta é: para quem você está apontando? Perceba, a nossa fé precisa ser vivida, ser viva e tangível. Expressa não apenas em palavras, mas também em ações impactantes, pois a verdadeira fé se revela nas obras, não apenas nas palavras. Eu sei. Nós somos salvos pela fé. E eu não estou mudando isso. Nós não somos salvos pelas obras. No entanto, a gente precisa se lembrar de dois textos bíblicos. O primeiro texto, talvez
um que você conheça bastante, Tiago, capítulo 2, versos 17 a 19, diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Mas se alguém dirá, vamos ter fé, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O ato de ter fé não significa que você diz que você crê em Deus. Porque perceba o que Tiago está fazendo aqui. Tiago falou assim, o fato de você dizer que você crer em Deus te assemelha a quem? Te assemelha a quem? Aos demônios. Porque os demônios, eles creem e tremem. Eles creem e tremem, os demônios. Mas os demônios não fazem o quê? Obras que apontem o Cristo. Isso os demônios não fazem. Quem faz as obras que apontam o Cristo? Os discípulos. Porque são através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, que nós apontamos o Cristo. Assim também era com João Batista. Ele era um homem que fazia as suas obras e apontava o Cristo. Da mesma forma somos nós. Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos, como diz o apóstolo Paulo, para as boas obras. Perceba, Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, porque se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, nós nos gloriaríamos pelas nossas obras, nós nos tornaríamos altamente competitivos entre nós, porque nós queríamos fazer a melhor obra possível. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: você não deve glória nenhuma, porque você é salvo pela sua fé. No entanto, é as obras que evidenciam a sua fé, a sua salvação. Aquilo que você faz aponta para o Cristo. Porque, veja, obras não é... Gente, e aqui eu queria desmistificar com você um negócio que precisa ser desmistificado. Obras não significa aqui você criar um orfanato, você fundar um colégio cristão, você criar um movimento social de construção de casas para as pessoas mais pobres. Mas eu estou dizendo que isso também é obra. E é obra que aponta a Cristo e glorifica a Deus. Mas antes de você querer uma grande obra dessa, seja fiel aonde? No pouco. No pouco. Nas poucas coisas que você faz diariamente. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, na forma como você educa seu filho, na forma com que você lida com o dinheiro, isso deve apontar o Cristo. Que tal a gente começar pelo pouco? E quem sabe Deus nos deu muito? Quem sabe você começar pelo pouco? Nas pequenas obras. Você foi salvo para as pequenas obras, para serem realizadas em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. João, ele era naquele momento ele não poderia ser um imitador do mestre, porque ele antecede o mestre. Mas João, com a sua vida, apontava o mestre, a ponto de ser confundido com Cristo. E você? Um segundo princípio que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: não se torne cúmplice dos pecados explícitos e implícitos. Nosso dever é ser um contraste diante da cultura perversa. Não se torne cúmplice dos pecados explícitos e implícitos. Nosso dever é ser um contraste diante de uma cultura perversa. Perceba o que o texto vai dizer a partir do verso de número 7 e no verso de número 18. Nós temos o clímax. João dizia a Herodes:
não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. E aqui está uma coisa muito importante. João não está tirando isso da cabeça dele. João não está tirando isso da cabeça dele, dos achismos dele. Existem 2 textos na lei levítica que falam sobre isso, na lei mosaica que falam sobre isso, que está em Levíticos. Levíticos capítulo 20, verso 21, se um homem tomar por mulher a mulher de seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Levíticos 18, 16 diz, você não deverá ter relações sexuais com a mulher do seu irmão, isso envergonhará o seu irmão. O que João está dizendo? João está confrontando a vida pecaminosa de Herodes com a palavra de Deus. Então não são os achismos de João. Sabe qual que é o nosso problema? E eu vou dizer para vocês qual é o nosso problema. Muitas vezes nós vamos confrontar alguém, mas nós não temos embasamento bíblico, nós temos achismos. Achismos. Incertezas. Nós fazemos julgamentos das pessoas sem ter a convicção bíblica daquilo que nós estamos falando. Quando João levanta a denúncia contra Herodes, qual é o embasamento que ele está fazendo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus está demonstrando para João qual é o guia, qual é o farol, qual é o limite, qual é o princípio. Então ele se levanta e denuncia o pecado. Mas quando você vai confrontar alguém que está errado? Felipe deu um exemplo fantástico aqui, quando ele falou que muitas vezes as pessoas chegam até nós e pedem um conselho. O problema é que muitas vezes o conselho que nós damos às pessoas é baseado nos nossos achismos. Nós queremos ter a solução. Ao invés de você olhar para onde? Para a palavra de Deus. Ela tem a solução. A palavra de Deus é o manual do construtor. A palavra de Deus nos descreve. A palavra de Deus tem o poder de esquadrinhar o nosso coração. A palavra de Deus tem o poder de dividir aquilo que é indivisível na nossa vida. A palavra de Deus nos dá discernimento. Discernimento para compreender quais são as intenções mais íntimas do nosso coração. Então, quando João vai confrontar Herodes, ele vai com a palavra de Deus. E nós? E nós? Agora tem um outro problema também. Tem o problema da gente confrontar as pessoas sem a palavra de Deus. E tem o problema de, muitas vezes, de nós não confrontarmos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Em ambos os casos, você se torna cúmplice do pecado das pessoas. Sabe, na nossa cultura, é altamente individualista. Não é? Altamente individualista. E fez um dano na espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã, ela não é individualista. A espiritualidade cristã, ela não é individualista. A espiritualidade cristã é uma experiência, o quê? Comunitária. Ela é uma experiência comunitária porque ela é trinitária. Ela é vivida na experiência do Deus Trino. Nós nos encontramos dentro de uma comunidade cristã para adorar o Deus Pai. Sobre o intermédio de quem? Do Deus Filho, possuídos pela presença do Deus Espírito Santo. Não é trinitária a nossa adoração? A nossa experiência enquanto comunidade é uma comunidade trinitária, não é uma comunidade individualista. Perceba, a experiência individualista até acabou com a doutrina da Trindade. Porque em determinadas igrejas tem uma ênfase no Deus Pai, em determinadas igrejas tem o Deus Filho, e em outras igrejas só fala do Espírito Santo. Aqui nós tentamos ter uma experiência trinitária. Porque nós não somos individualistas.
Nós choramos com os que choram e nós queremos nos alegrar com os que se alegram. Diante dessa realidade, o pecado do seu irmão te afeta. Te afeta. O pecado do seu irmão não é do pecado dele. Você não pode olhar para o pecado do seu irmão e dizer, eu não tenho nada a ver. Se você sabe que o seu irmão está pecando e você não faz absolutamente nada por ele, você se tornou o quê? Cúmplice do pecado dele. Por que João Batista vai a Herodes? Herodes era um rei judeu. João Batista não vai a César. Já perceberam? João Batista não vai bater na cara do César lá. Você acha que César não tinha pecados? O rei do Império Romano, um império corrupto, ele não vai por quê? Porque César não faz parte da comunidade. Mas Herodes era o rei dos judeus. Fantástico. Mas então o rei dos judeus. E ele vai aonde? O nosso rei está pecando. E porque o nosso rei está pecando, o nosso povo está sofrendo. Essa é a mentalidade de João. Por isso que ele vai lá. Porque ele entende que o pecado não é só daquela pessoa. Então para aqui. O pecado do seu filho não é só do seu filho. Se o seu filho está entrando em problemas, o problema também é seu. Está me entendendo? Se o seu marido, se a sua esposa está envolvidos em pecados, o pecado também é seu. Você está me entendendo? Você tem que olhar. Se o seu irmão, se a sua irmã, se as pessoas da sua comunidade estão envolvidas em algum pecado, isso também faz parte de você. Você, no mínimo, precisa começar hoje a orar por isso. No mínimo. Para não se tornar um cúmplice do pecado dessa pessoa. Existe um puritano chamado Vincent Aslop. Está num livro, Paixão pela Pureza. Um livro desse tamanho, do Joel Bick. Que eu ganhei do Joel Bick. Assinado por ele. E ele conta breves histórias dos pais puritanos. E o Vincent Aslop tem uma frase que impactou meu coração. Ele fala assim: não adianta sonharmos com uma comunidade santa, com uma igreja santa, se as famílias das nossas igrejas são profanas. Não adianta. Não adianta a gente querer santidade na igreja, se as nossas famílias são o quê? Profanas. Porque um reflexo da igreja é o que acontece na nossa família. O pecado da sua família interfere na santidade da igreja. E está na hora de você resolver isso. Está na hora de eu resolver isso. Está na hora da gente colocar os nossos joelhos no chão e orar sobre isso. E arrepender os nossos corações. E pedir a ajuda do Espírito Santo. E pedir a libertação que vem de Deus. Está na hora. O texto continua. E a gente vai falar agora do Herodes Antipas. Do Herodes. Primeiro que é o terceiro. É o primeiro do Herodes, o terceiro nosso. Diante do pecado confrontado, adote uma atitude prática e executável. Não seja negligente. Olha o que acontece no texto. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, matar João. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, veja aí o grifado, e quando ouvia ficava o quê? Perplexo. Perplexo. Ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvir. Essa ideia de perplexo aqui pode expressar confusão e incerteza, ou a sensação de estar em uma situação difícil, sem saber como proceder. Meus amigos,
O Herodes, ele tinha medo do João. O rei tinha medo do Zé, ninguém. Porque era assim. Porque o João, ele se vestia como? Você lembra como o João se vestia? Com peles, né? Com peles. Qual que era a comida do João? Gafanhoto e mel. Uma dieta vegana. O primeiro hippie da história foi João Batista. Eu tenho certeza. O movimento hippie começou com João Batista. Estou brincando, nada a ver. Mas parecia, né? Mel e gafanhoto, mas tá bom. Alguém totalmente fora do esquema. João Batista, alguém totalmente fora do circuito. Fora. Mas que pregava a verdade. Que não tinha medo do sistema. Que era intrépido, corajoso, cheio do Espírito Santo. Ele foi lá e pregou. Olha o que o rei tem. O rei tem medo dele. Tendo medo de João, o rei manda prendê-lo para proteger o João. E o rei ouvia, porque o João, segundo os comentaristas, era tão intrépido ou persistente que da prisão ficava pregando. Que da prisão ficava gritando. E diz o texto, então, que o Herodes, ele fazia o quê? Ele ouvia João. E ao ouvir João, ele ficava confuso. Ao ouvir João, o coração dele tremia, mexia. Ele ficava perplexo. Ele ficava em um beco sem saída. Mas o difícil do Herodes é que ele não tomou o quê? Uma decisão. Ele não tomou. Diante do pecado apontado, ele não tomou decisão nenhuma. Mas ele tinha o quê? Consciência do pecado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem consciência do pecado? De estimação que você tem? Você sabe que ele é errado? Sabe. Então, se você tem consciência do pecado, tome uma atitude executável. Não tenta fazer um negócio que ninguém vai fazer. Sabe, porque muitas vezes a gente é confrontado no nosso pecado e daí você fala assim, eu vou fazer o jejum de Daniel. 21 dias. Ou eu vou fazer o jejum de Jesus. 40 dias para me livrar do pecado. Daí você faz meio dia de jejum, passa mal, se frustra os seus planos e continua pecando. Porque você fala assim, por que eu vou fazer? Não dá certo mesmo? E já arruma uma desculpa ainda teológica. Sou homem, sou pessoa que falha. E daí começa aquelas desculpas teológicas que todos nós temos. Então, trate o pecado como pecado. O que você faz? Executável. Se você tem dificuldade com pornografia, o que você faz? Não acessa a internet sozinho. Não acessa. Se você tem dificuldade em lidar com o dinheiro, não lide com o dinheiro sozinho. Não lide. Preste contas a alguém. Significa que você vai ter que baixar a sua bola e dar uma humilhada. Sim, vai ter que fazer isso. Se você é um mentiroso, contumaz, gosta de contar uma historinha de pescador, controle sua boca e preste contas para alguém. Toda vez que você contar uma mentira, liga para o seu amigo mais próximo. E confesse o seu pecado. E confesse o seu pecado. Faça coisas executáveis. Coisas que vão moldar o seu coração. Disciplinas. Que vão transformar a sua vida. E pare de dar desculpa furada.
Porque toda vez que a palavra de Deus te confronta, você treme, mas você não toma atitude nenhuma. Você se assemelha a quem? A Herodes, a um insensato, a um louco. Porque eu preciso relembrar vocês do Sermão do Monte de Jesus. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, e não as colocam em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as nuvens, vieram as chuvas, as torrentes, as águas, os ventos, bateram contra aquela casa e aquela casa caiu. Toda vez que você continuar brincando com o pecado, a sua casa vai cair. A parte que vocês mais gostam, por último. Entre fazer o correto e manter a aparência, escolha fazer o correto. Parece bobagem falar isso, mas é uma verdade. Olha o que o texto bíblico diz. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou depois, imediatamente, um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. Perceba, a tradução poderia ser feita da seguinte forma: devido ao juramento feito na presença dos convidados. O rei ficou aflito, perceba, o rei ficou aflito, devido ao juramento feito na presença de quem? Dos convidados. Herodes quis manter uma aparência de que cumpre a palavra. Espera aqui. Herodes cumpre a palavra? Herodes é um homem de palavra? Herodes se casou, para não dizer aqui adulterou, com a mulher do seu irmão. Herodes é um homem íntegro? A palavra de Herodes é confiável? Mas ele manteve a palavra por causa do quê? Por causa da aparência. Às vezes, meus irmãos, nós vivemos de aparência. Aparência. Nós mantemos a nossa palavra só para manter o nosso nome. E não fazemos o que é correto. Havia uma única coisa que Herodes podia fazer que era correta. Qual que era a coisa correta a Herodes fazer? Era não dar a ordem. Não dar a ordem. A coisa correta a Herodes era não dar a ordem. Mas por causa da aparência, o que ele fez? Ele se dobrou. Uma aparência que não é real. Deixa eu sugerir duas coisas para vocês, diante de tudo o que a gente conversou. Primeiro, devemos, como discípulos de Cristo, sermos pequenos cristos, imitando o nosso mestre. Jesus disse que somos o sal deste mundo. Nós somos o sal deste mundo porque esse mundo é sem sabor nenhum. E sem o sal, não tem sabor. Jesus ele vai dizer que nós somos o quê? A luz deste mundo. Porque sem luz, este mundo está envolto em quê? Em trevas. E se não existe luz neste mundo, nós não podemos ver o quê? As cores. Nós somos aqueles que dão contraste neste mundo. Mas nós só fazemos isso se nós seguimos o Mestre. Segundo, não seja negligente, nem procrastine diante do pecado confrontado. Tome atitude prática
práticas, mesmo que isso prejudique sua reputação, pois é melhor entrar no reino dos céus sem um de seus olhos ou uma de suas mãos do que perecer no inferno. Diante do pecado, você não procrastina. Diante do pecado, você não procrastina. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: é melhor você cortar uma das suas mãos, é melhor você arrancar um dos seus olhos, do que todo o seu corpo ser lançado aonde? No inferno. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e buscar o Senhor em oração? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.